Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Nesse momento nós iniciamos nosso culto para adorarmos a Deus e aí nós fazemos esse convite para o encontro com o Senhor. Nós estamos separados geograficamente, mas agora estamos num só Espírito em contato e encontro com Jesus Cristo para diante dele prestarmos a nossa adoração. Nesse encontro nós podemos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele derramou sobre nossas vidas durante a semana. Mas também nesse encontro podemos colocar diante dele aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira a paz, seja enfermidade, seja qualquer outro problema que estivermos passando. Nesse encontro, o Senhor Ele quer nos ouvir também. Ele quer que a gente derrame nossos corações diante dele. E isso é muito importante para que o nosso encontro seja verdadeiro, seja frutífero, seja abençoador. Que nesse encontro realmente a gente possa conhecer mais o Senhor nosso Deus. Quero iniciar com a leitura de um salmo, Salmo 114, e assim vemos quem é esse Deus Todo-Poderoso. O salmista diz o seguinte: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros de rebanho. O que lhe aconteceu ao mar para que fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Esse salmo ele está exaltando o poder de Deus e a experiência que o povo de Deus teve ao sair do Egito, onde o Mar Vermelho se abriu, onde o Rio Jordão também teve que recuar para que o povo passasse a pé enxuto. Esse salmo está exaltando um Deus que é tão poderoso que até as montanhas, que são coisas inabaláveis, diante desse Deus eles saltam como cordeiros, porque é um Deus todo-poderoso. É nesse Deus que Israel pôde experimentar o seu poder e que nós podemos também experimentar esse poder, a ponto de descansarmos e confiarmos nele para que o nosso coração, no meio das angústias, não se abale, que a gente permaneça firme para sempre, como o Senhor é firme para sempre. Vamos estar orando ao Senhor a partir desse salmo e assim aumentando a nossa confiança e o nosso depósito de fé nesse Deus Todo-Poderoso. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, Senhor, pela semana que tivemos. Te agradeço, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs, pela bondade, Senhor, que tu tem para conosco, onde tu faz todos os dias o teu sol nascer. A cada dia, Senhor, que amanhece, nós acreditamos que a tua bondade está se renovando para com as nossas vidas. E nós te louvamos e agradecemos por isso, porque tu és um Deus todo-poderoso. Tu és aquele Deus que o mar não atrapalha, Senhor, de o teu povo seguir em frente. Tu és aquele Deus, que as montanhas, elas se abalam pela tua vontade para que as pessoas possam seguir em frente. Tu és um Deus todo-poderoso, Senhor, mas também é um Deus presente, um Deus que se curva para nós, no sentido, Senhor, de dar atenção a cada um de nós, se curva para ouvir o nosso clamor. Tu mesmo desceu à terra, Senhor, para estar com o teu povo e abençoar o teu povo presentemente. E agora, Senhor, nós acreditamos que em espírito também, tu continua conosco, que tu estás presente, que tu olhas, Senhor, as nossas dores, que tu tem, Senhor, atentado para as nossas dificuldades e tem trazido paz, tem trazido tranquilidade sobre nós. Por isso, ó Deus, nós só temos motivos realmente de te louvar, de te engrandecer o nome e de depositar toda a nossa confiança e fé em ti. Permanece conosco. Abençoa meu irmão e minha irmã, Senhor, que nesse culto eles possam, ó Deus, ter a oportunidade de te adorar em espírito e em verdade, em espírito de gratidão, e assim
tu receber, Senhor, esses louvores, esses cânticos, Senhor, como um aroma suave, que suba tuas narinas e te agrade, Senhor, com a nossa adoração. Que nesse culto também, ó Deus, tenhamos a oportunidade de ouvir a tua voz e de tu falar diretamente aos nossos corações. Para assim, ó Deus, não só ter esse encontro contigo, mas também ser direcionado por ti, direcionado pela tua palavra, Senhor, que é alimento, que enriquece as nossas vidas e que é lâmpada para os nossos pés, no meio de tantas trevas e obscuridade que nós estamos vivendo. E com essa lâmpada, Senhor, nos guia para o caminho eterno, para atitudes, ó Deus, que te glorifiquem, ó Pai. Nos abençoa mesmo, em nome de Jesus e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, antes de nós começarmos a nossa adoração, eu queria passar 2 avisos. O primeiro é que a nossa igreja, no final agora desse mês, estará comemorando 117 anos. A IPI do Brasil comemora 117 anos esse ano, e é dia 31 de julho, o aniversário da nossa igreja, e como todo ano nós temos a semana de oração pela IPI, oração de ação de graças pelos 117 anos, mas também pedindo a bênção de Deus para esse momento precioso, para que a igreja possa manifestar a glória de Deus na terra, para que a igreja possa fazer a missão do Senhor aqui na terra. Então, a partir do dia 24 até o dia 31 é a semana de oração da IPI pelos 117 anos. Então, nesses dias, coloque nas suas orações essa igreja, agradecendo a Deus pela vida dessa igreja, pela existência dela, pela liderança dela, pelos pastores, pelos projetos que essa igreja tem de plantação de novas igrejas, que Deus consolide aquelas que já foram plantadas, as igrejas pequenas elas se fortaleçam, e também, além de pedir por isso, mas que Deus também esteja abençoando esta igreja para que ela seja de fato uma igreja que manifeste a vontade, a palavra de Deus de forma fiel, e sejamos também como igreja praticantes dessa palavra. Agradeça a Deus e peça por essa igreja. E o segundo aviso também está relacionado. Como o dia 31 é uma sexta-feira, nós vamos estar comemorando a igreja dia 2 de agosto. Então nós vamos ter um culto do presbitério em comemoração dos 117 anos da igreja. E aí, em vez de você assistir o culto online desta igreja, da IP de Araraquara, você vai estar recebendo um link para participar do culto online do presbitério, onde todos os nossos igrejas do presbitério vão estar reunidas online para assistir esse culto presbiterial em comemoração aos 117 anos. Está sendo elaborado um belo culto de adoração ao Senhor nosso Deus pelos 17 anos. Então, dia 2 de agosto, você vai estar recebendo o link para poder participar desse culto presbiterial. São esses 2 avisos que eu queria estar trazendo para você. No mais, participe do culto, adore junto com nossos irmãos e ouça a palavra de Deus, deixe que ela penetre o seu coração. E hoje o louvor tem como participação nossos irmãos de Ibaté. Esses irmãos de Ibaté, eles prepararam uns cânticos muito bonitos para você adorar a Deus. E na sequência, depois, você vai ter a nossa irmã Gisele, que vai estar trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe você e que você seja ricamente abençoado até o final desse culto.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vejo Deus nas flores, Sinto Deus na brisa do mar, no cantar dos pássaros, na leve brisa do fim da tarde, no pôr de sol colorido, vejo alguém sorrindo. Tudo tão lindo, o que Deus criou. manhã do mar, O brilho do sol me fez imaginar que que um dia meu Jesus voltará, voltará. Ele voltará, meu Jesus voltará. Ele voltará, meu Jesus voltará. Ele voltará, meu Jesus voltará. Ele voltará. Ele voltará. manhã do mar, O brilho do sol me fez imaginar que um dia o meu Jesus voltará, voltará. Ele voltará, meu Jesus voltará. Ele voltará, meu Jesus voltará. Ele voltará, meu Jesus voltará. Ele voltará. Olá, amigos e amigas, pastores e pastoras, missionários e missionárias. Você deve ter recebido uma comunicação sobre a semana de oração e gostaríamos de incentivá-lo a divulgar essa programação na sua igreja local. O seu envolvimento e mobilização são fundamentais para que esse evento tenha um alcance relevante na vida da nossa igreja. Ainda mais porque durante a programação vamos nos mobilizar em prol da campanha todos juntos, para ajudar pastores, pastoras, missionários e missionárias que precisam urgentemente do nosso apoio. Por isso, contamos com você. amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
honrar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a sua estrutura, Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não, Pai, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vivemos tempos difíceis e diferentes. O fato é que o que alguns chamam de um novo normal, dentro dessa normalidade, se é que existe um novo normal, nós precisamos pensar como nós somos dentro desse novo normal. E quem é Deus dentro desse novo normal que nós estamos vivendo. E eu gostaria de falar com você nesse culto um pouquinho sobre um aspecto do caráter de Deus que não mudou nesse novo normal, que é a sua bondade. E talvez um dos aspectos mais questionados sobre Deus, sobre o seu caráter, dentro dessa nova realidade em que nós estamos vivendo. Afinal, a maioria das pessoas, ou a maior parte de nós, entende que Deus é bom quando Ele faz o que a gente pede. Quando Ele faz aquilo que a gente acha que precisa. Quando nós nos sentimos protegidos, quando nós nos sentimos livrados de algum desastre, de alguma coisa, então Deus é bom. Quando tudo vai bem, Deus é bom pra gente. Quando o nosso exame de Covid-19 dá negativo, mas o do vizinho dá positivo. Se Deus é um Deus bom, um Deus que agrada aquilo que a gente tem no coração. Quando a grama do nosso jardim é melhor do que a do vizinho, então Deus é bom. Mas e se acontece justamente o contrário com você? Se o seu exame dá positivo, se alguém da sua família não é liberto da morte, se você não está protegido e você é assaltado, dentro de uma possibilidade, será que Deus continua sendo bom? Esse Deus que a gente diz que adora continua sendo bom? O fato é que, quem é esse Deus? Que bondade que nós estamos falando? E para falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de ler com você 3 textos. O primeiro texto, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do 1 ao 5, que diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros que habitam em Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O outro texto para nossa meditação, Mateus 19, versículo 1, 16 e 17, que diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E o último texto, João 9, de 1 a 3, que diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças por podermos celebrarmos, por podermos, mesmo que de forma virtual, estarmos juntos como igreja, que cada coração esteja ligado a outro coração através da oração, da Tua palavra, Senhor. Ilumina o entendimento e a explanação da Tua palavra, Senhor. Seja conosco neste culto, nós te pedimos, fala ao nosso coração. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Jesus proclama corajosamente que seu Pai Celestial é bom como nenhum outro. Há somente um que é bom. Nós temos muita dificuldade em entender Deus como sendo bom quando a nossa vida não está nada bom, quando tudo parece que vai mal, quando as coisas não estão bem. Quando vemos pessoas justas sofrerem, pessoas queridas sendo vítimas de doenças, de fatalidades horríveis que nós não entendemos. Escutamos muitas vezes, infelizmente, até dentro das nossas igrejas, estão passando por isso porque provavelmente pecaram, tem algum pecado oculto, estão pagando aquilo que fizeram. Com certeza, muitas vezes nós somos meio amigos de Jó. Você deve ter alguma coisa escondida aí. Crescemos com uma visão de que Deus é um Deus castigador, que retribui segundo as nossas ações, mesmo que elas possam ser justas, mas talvez a gente tenha feito algo que realmente não foi bom e agora a gente está pagando por isso. Mas não é isso que Jesus nos mostra nos textos que nós lemos. Em todas as narrativas que nós podemos ver no Evangelho, Jesus descreve um Deus que aparece absolutamente bom e está sempre voltado para o nosso bem, ainda que a gente não possa entender e ainda que as coisas ruins aconteçam. Mas essas coisas ruins que acontecem, nem sempre nós precisamos entender que elas são castigo de Deus para pessoas más ou para aquilo que possa ser algum pecado oculto. Nós precisamos ter isso muito certo na nossa mente. E como é que isso funciona? Como é que a gente pode afirmar isso? Jesus ele foi questionado por isso 2 vezes, nessas 2 ocasiões. A primeira ocorreu quando pediram que ele explicasse 2 eventos horríveis, né? Um causado pela crueldade humana, que é o caso de Pilatos, e o outro causado por um desastre natural, uma ponte que cai, que ninguém sabe por que caiu e matou 18 pessoas. E você pode ouvir através das perguntas que são feitas para Jesus aquela narrativa do Deus castigador. Eles sofreram porque eram mais pecadores que os outros? E Jesus, sem pestanejar, responde: não. Ele condena, na verdade, esse modo de pensar. Se houvesse alguma correlação direta entre pecado e punição, essa teologia retributiva que muitas pessoas insistem ainda em terem viver, nós podemos dizer que Jesus facilmente teria dito que sim. Ele estaria afirmando essa teologia, mas não. Ele é categórico. Ele usou a tragédia para explicar como Deus castiga as pessoas? Não, muito pelo contrário. Ao contrário, ele usou a tragédia para lembrar os presentes que há um destino pior que a própria tragédia. E a segunda ocasião em que Jesus confronta a narração do Deus que pune os pecadores encerra essa questão de forma muito clara. Jesus encontra um homem que havia nascido cego e os discípulos lhe perguntam: mestre, quem pecou, o pai ou a mãe, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que seja manifestada a glória de Deus na vida dele. Os rabinos dos dias de Jesus, eles ensinavam que as doenças poderiam ser um resultado
de um pecado, seja dos pais ou das mães, ou até da própria criança que dentro do útero da mãe e do pai poderia pecar. Então, se a criança nascesse com algum problema, com a cegueira, com uma deficiência, é porque tinha pecado envolvido. E qualquer semelhança com os nossos dias hoje parece mera coincidência, mas nós ainda temos esses pensamentos quando nós encontramos, por exemplo, uma criança especial e tem gente que ainda pergunta: quem será que pecou? O pai, a mãe ou a própria criança? Então, existem outros que ainda na época de Jesus, e não muito diferente de hoje, acreditam que na verdade a pessoa está pagando por uma outra vida. Nessa encarnação, ela está pagando por algum pecado da vida anterior. E isso é pago através da doença, da deficiência congênita, enfim. E o que Jesus responde quando ele é questionado sobre isso, ele cita Êxodo 20, verso 5, e diz que a cegueira era causada por causa do pecado dos homens. Ele endossa essa posição rabínica do seu tempo, que talvez a criança tenha realmente pecado no útero materno, ou Jesus, ele combina com essa narração aí de que de fato deve ser alguma coisa de alguma outra vida e que a pessoa está pagando, por isso nasceu assim. Jesus teve a oportunidade de confirmar todas essas narrativas dominantes de que Deus é um Deus que castiga, mas ele recusa fazer isso. A sua declaração de que nem ele, nem seus pais pecaram, parece a princípio estranha, porque afinal a gente não conhece ninguém que não tenha pecado nunca. Mas o fato é que não é isso que Jesus está querendo dizer com essa declaração. O que ele diz e deixa bem claro é que não há relação entre o pecado de alguém e a sua enfermidade. E Jesus poderia ter dito: sim, a culpa é dos pais, eles adoraram outros deuses, de fato a culpa é da criança, e agora realmente não. Jesus, ele é categórico, ele enfatiza isso, né? Ele não diz nada disso. Jesus faz o improvável. Ele cura o homem cego. Ele faz o que ninguém estava esperando. Ele cura. Então, as implicações desse ato de Jesus são enormes. A glória de Deus é expressa de forma plena e a bondade de Deus expressa de forma categórica na cura daquele que nasceu cego. Se Jesus acreditasse que realmente a cegueira do homem fosse uma punição justa pelos seus pecados ou dos seus pais, o texto é bem claro, não diz que ele se arrependeu, só diz que ele aparece lá e Jesus cura mesmo assim, né? Então Deus revela o seu poder através de Jesus. Jesus olha para o desespero humano, não como uma retribuição por alguma ofensa realizada contra Deus, ou dos pais, ou da própria pessoa, mas como uma oportunidade de realizar a obra de Deus. Jesus, ele abole claramente a máxima de que nós temos aquilo que merecemos. E nós escutamos muito isso na nossa cultura da meritocracia. Se você merece, você tem. Vou fazer tal coisa porque, eu mereço. O fato é que, de acordo com Jesus, Deus não se ocupa em ajustar as coisas seguindo essa lógica contábil perversa, que muitas vezes nós insistimos em ter e ver e visualizar e até comentar de forma maldosa na vida das pessoas. Deus é bom, ponto final. Porque se Deus retribuísse conforme nós mereceríamos, ele não seria bom. Ele seria como nós, retribuindo aquilo que mereceu. Se nós adoramos a Deus, Deus retribui. Se não adoramos, então ele não faz nada por você. Então, essa lógica desse Deus é uma lógica tribalista. E nós vemos ela muito, infelizmente, em várias igrejas, em vários arraiais cristãos por aí. Mas o nosso Deus não é assim, né? A Bíblia é bem clara, Mateus 5:45 diz que porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus está dizendo uma verdade óbvia.
Da mesma forma que a luz do sol e a chuva estão indistintamente dados a santos e pecadores, Deus também dá bênçãos independente do nosso comportamento ou não. Coisas horríveis acontecem a pessoas maravilhosas, é verdade. E coisas maravilhosas acontecem a pessoas horríveis. Nós não entendemos, nós não podemos olhar o mundo em que nós vivemos hoje e reunir evidências de que os pecadores são punidos e as pessoas justas são abençoadas. A realidade simplesmente não confirma isso. Pessoas queridas que nós prezamos estão ficando doentes, estão contraindo o vírus e outras não. O fato é que nós precisamos entender que não há justiça nessa vida. Nós lutamos, nós brigamos e nós queremos justiça, mas nós precisamos ter claro que é necessário que nós possamos tomar posição e lutar por justiça, mas nós temos que ter claro lá no fundo é que não há justiça nessa vida. A narrativa do Deus castigador, abençoador, que a gente ouve por aí nas rodas de conversa, que é dominante, que é popular, ela só acontece porque ela nos dá a sensação de controle, porque nós podemos de fato controlar. Deus castiga quem merece. Você recebe a bênção porque você mereceu, você buscou, você orou, você ficou de joelho 20 anos e recebeu a bênção. Nós temos aí uma pandemia, porque o mundo está pecando demais, já estava no limite. Então agora Deus está castigando, porque chegou a hora. Essa crença de que Deus castiga e nos abençoa segundo as nossas ações, além de ser biblicamente mentirosa, ela é supersticiosa. Ela carece de evidência e ela não é nova. Santo Agostinho, lá no século IV já falava sobre isso. Tem um trecho dele que diz assim: não sabemos por que razão o julgamento de Deus torna pobre um homem bom e rico um homem mau. Nem sabemos por que os maus desfrutam de boa saúde enquanto o homem da religião se enfraquece em doenças. E mesmo isso não é coerente. Homens bons também têm boa sorte e homens maus se deparam com a má sorte. O fato é que, como Agostinho, nós não sabemos por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Como eu já disse antes, nós precisamos admitir que não há justiça nessa vida por causa do pecado que adentrou a humanidade. Nós não podemos desfrutar de um mundo perfeito até que Cristo venha pela segunda vez para redimir todas as coisas, para realmente tornar todas essas coisas justas. Na sua primeira vinda, ele se doou, ele viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Na sua segunda vinda, a promessa é a concretização da promessa de restauração total do homem, do mundo, de todas as estruturas que hoje estão corrompidas e que são injustas. Enquanto isso não acontece, enquanto Cristo não vem, inúmeras coisas vão acontecer, sem que nós possamos explicá-las, sem que muitas vezes nós possamos entendê-las. Do que nós colocamos essas coisas nas contas dos nossos pais, de pecados ocultos que nós não sabemos que cometemos. Um dia você estará diante de Deus e entenderá ou não, porque algumas coisas aconteceram, nós não sabemos. O fato é que Deus continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo, porque a sua bondade não diz respeito ao que nos acontece, mas diz respeito ao seu caráter, de quem Ele é. A sua bondade, ela é expressa nas nossas vidas através da cruz. Das boas notícias de que nós somos salvos do pecado, da corrupção, da injustiça, da morte eterna, que é pior que qualquer tragédia, por causa da fé de Jesus Cristo. Nós desfrutamos de paz em meio à adversidade por causa da bondade de Deus. Nós estamos vivos e respirando por causa da bondade de Deus, porque se Ele desse o que nós merecíamos, a palavra de Deus é bem clara, que nós merecíamos a morte eterna. No entanto, Deus, na sua imensa bondade, se doa e nos busca
para nos salvar. Deus permite que coisas ruins aconteçam às pessoas justas? É bem verdade. Nós não sabemos porquê, mas acontece. E a razão disso tudo, nós também não sabemos. Mas Jesus, ele nos diz que, através das suas narrativas, que ele tem cuidado de nós, que a sua bondade é expressa através do cuidado, que nos momentos de tristeza, de dúvida, Jesus está conosco. Jesus não somente vem falar do sofrimento, como ele experimentou o sofrimento. Aquilo que nós passamos, essas porquês, essas injustiças, essas coisas que nós questionamos Deus, Jesus também passou. Nós reclamamos do isolamento social, reclamamos de ficar em casa assistindo Netflix a semana toda, né, de acessar, nossa, já enjoei do Facebook, eu queria sair, todo mundo com saudade de aglomeração, né, gente? Fato é esse, mas de ter pessoa para conversar e a gente reclama de tudo isso, porque é difícil suportar tudo isso. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus suportou o pior isolamento possível, que foi estar na cruz, sozinho, sem Deus, para pagar os nossos pecados. Ele se sentiu abandonado por causa de nós. Quando tomou sobre si o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. Essa é a bondade de Deus para conosco. Muitas vezes parece difícil de entender, mas quando nós recebemos notícias ruins, né, também nos sentimos abandonados por Deus, é bem verdade, mas somente Jesus teve o abandono total, de poder realmente dizer que foi abandonado. E mesmo assim, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. A sua solidão não acabou com a bondade de Deus. A minha solidão, a sua solidão nesse momento não acaba com a bondade de Deus. Não é porque essa necessidade sua não é preenchida que Deus deixa de ser bom. Nada disso anula a bondade de Deus. A bondade de Deus é expressa na cruz, no amor, na vida eterna que nós recebemos sem merecer. Na carta aos Gálatas, Paulo escreve essa comovente narrativa. Fui crucificada com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. No original em grego, em algumas traduções, está vivo pela fé do Filho de Deus. Sendo assim, não devemos enfatizar a nossa fé, mas a fé de Jesus por nós. Jesus disse que seu Pai era bom. Jesus também recusou a ideia de que as recompensas e as punições externas eram dadas por Deus com base nas nossas boas ou obras más, como nós lemos nos 3 textos do Evangelho que nós começamos para nossa meditação. A chuva cai sobre bons e maus. Algumas vezes oramos para que chova por causa das nossas plantações, e algumas vezes oramos para que não chova, porque a gente tem um passeio agendado. No entanto, queiramos ou não, tanto os bons quanto os maus recebem a chuva. A bondade de Deus é expressa da mesma forma para ambos. Jesus enfrentou o sofrimento, a rejeição, o isolamento, e as pessoas zombaram dele na cruz, questionando se Deus realmente protegia. E Jesus continuou, ele acreditou no plano de Deus para si mesmo. Ele acreditou por mim, ele acreditou por você. Ele poderia ter descido da cruz? Poderia, mas ele continuou lá e ele optou para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele acredita quando nós não acreditamos. Nós nos tornamos participantes da sua fé quando aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos nos juntar ao apóstolo Paulo na declaração de que nós somos crucificados com Cristo. Mesmo não entendendo esse mistério, mas sabendo que Jesus está próximo de mim, próximo de você, que por mais que nós possamos algumas vezes nos sentirmos sozinhos, nós não estamos sozinhos o tempo todo. Ele está conosco. O amor do Pai é expresso
a sua bondade, o seu amor na redenção de Jesus, no Filho. E é através disso que nós temos comunhão pelo Espírito Santo também com outras pessoas. Essa comunhão é um dom do Espírito, em acreditar num Deus que é bom, mesmo quando a realidade parece sombria. Que a sua bondade não depende de quem nós somos ou do que nós fazemos. E ainda bem por isso. Ainda bem por isso. Simplesmente Deus é bom o tempo todo. E Ele continua sendo bom, apesar de nós não vermos situações de bondade. Essa é a razão da nossa esperança. Que a bondade de Deus não é algo para a qual nós podemos decidir ou que nós podemos mudar. A sua bondade continua sendo a sua bondade, independente do que nós podemos fazer. Jesus testemunha que nós podemos confiar nessa bondade e que Ele continua sendo bom apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa maldade. E isso é motivo de louvor, isso é motivo de gratidão. É bem provável que as nossas experiências de decepção com Deus, porque você pode estar me dizendo, Gisele, você disse tudo isso, que bonito, mas eu me sinto decepcionado com Deus. Deus não foi bom comigo. Minha vida é uma desgraça, cada vez uma coisa pior que a outra. E é bem provável que essa experiência de decepção com Deus diga muito mais sobre nós mesmos e as expectativas erradas que nós colocamos sobre Deus do que quem Deus é. Nós criamos estereotipos para Deus. Nós esperamos que Ele seja X, Y, Z igual a W, mas Ele não é. Todas as vezes que nós fazemos isso com Deus, nós colocamos Ele dentro de uma caixa e esperamos a expectativa que Deus aja daquela forma. E esse não é Deus, isso é idolatria. Infelizmente, todas as vezes que nós tentamos manipular e controlar as ações de Deus e quem Deus é, nós caímos no pecado da idolatria e nós vamos nos decepcionar. E Deus não vai ser bom pra gente mesmo, porque esse Deus tribal, ele é bom só para a tribo dele. E esse Deus tribal às vezes decepciona. Esse Deus tribal às vezes não taca fogo no sacrifício que você coloca no altar e nem muda a sua vida. O fato é que Deus, nosso Deus, tem nome, Ele é Jesus Cristo. E o seu amor e a sua bondade é expresso através da cruz e chega até nós pela ação benfazeja do Espírito Santo nas nossas vidas, que não retribui segundo a morte que merecemos. Ele retribui a nós segundo a sua bondade, nos livrando da morte eterna, nos dando vida eterna, nos dando esperança para agora e para o futuro. Que mesmo em meio a uma pandemia, que mesmo em meio às dificuldades, que mesmo em meio a tudo isso, a nossa fé, ela é fortalecida através da bondade de Deus. Não importa como você esteja, que você possa afirmar que Deus é bom o tempo todo, porque Ele é bom, porque faz parte do caráter dele, não daquilo que você é ou do que você faz. E que muitas vezes nós vamos ser convidados e desafiados, através de provações, frustrações ou mesmo decepções, a continuar acreditando na bondade de Deus. Porque nós aprendemos e nós muitas vezes estamos na igreja há tanto tempo, recebendo. Mas como diz uma canção muito bonita do Paulo Baruch, que eu gosto bastante, que é Deus continua sendo bom. Ele fala que chega uma hora em que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Deus continua sendo bom e a gente precisa confiar nisso. Chega uma hora que a gente tem que agir segundo quem Deus é e não segundo quem nós achamos que Deus é. Que realmente você possa superar todas as frustrações que você possa ter em relação a isso. Tome sobre si a palavra de Tiago 1, de 2 a 4, que diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte alguma coisa. Isso é fruto da bondade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
da Esther.